E se tudo o que aprendemos na escola sobre a história da humanidade estiver errado, a ciência diz que o ser humano moderno tem cerca de 300 mil anos. Os dinossauros, extintos há 65 milhões. A conta fecha. Certo? Errado. Existem objetos espalhados pelo mundo que, segundo a arqueologia tradicional, simplesmente não deveriam existir. Eles são chamados de UPARTs, artefatos fora de lugar. São peças tecnológicas encontradas em camadas geológicas, onde só deveriam existir pedras ou ossos de animais primitivos. Hoje, eu vou te mostrar 3 descobertas que deixaram os cientistas sem resposta e que desafiam a lógica. Um martelo da época dos dinossauros, uma bateria elétrica de 2000 anos e o primeiro computador da história, feito antes de Cristo. Fica comigo até o final, porque o último objeto é a prova definitiva de que perdemos uma tecnologia incrível no passado. Eu sou seu guia nessa jornada, e bem-vindo ao Mistérios Reais. Vamos começar a nossa viagem no Texas, Estados Unidos. Em 1936, um casal estava caminhando perto de um riacho na cidade de London, quando viu uma rocha estranha, com um pedaço de madeira saindo dela. Curiosos, eles levaram a pedra para casa, quebraram o bloco e encontraram um martelo. Parece normal, não é? Um cabo de madeira e uma cabeça de ferro. Só que existe um pequeno problema que transformou esse objeto em uma lenda. A rocha, onde esse martelo estava incrustado, é calcário do período Cretáceo. Para essa rocha se formar naturalmente ao redor do objeto, ela levaria milhões de anos. Segundo os geólogos que analisaram a pedra, ela tem cerca de 400 milhões de anos. Espera aí, 400 milhões de anos? Nessa época nem os dinossauros existiam direito. A Terra era dominada por insetos gigantes e peixes blindados. Quem teria fabricado um martelo? Os céticos tentaram explicar. Disseram que um martelo poderia ter caído em uma fenda, e a pedra se formou rapidamente ao redor dele por processos químicos minerais. Mas tem um detalhe que confunde a mente de qualquer especialista. A cabeça do martelo. Os testes mostraram que ela é feita de ferro puro 96%. Ela não enferrujou, uma pureza de metal, sem as impurezas comuns do minério de ferro, que a humanidade só conseguiu atingir com refinarias de tecnologia moderna. Seria esse martelo a prova de que humanos viveram muito antes do que pensamos? Ou será que um viajante do tempo esqueceu a ferramenta dele no passado remoto? Agora, vamos avançar no tempo, mas continuar no mistério. Se eu te perguntar, quem inventou a bateria elétrica? Você provavelmente vai falar de Alessandro Volta, por volta do ano 1800, certo? É o que está nos livros. Mas e se eu te disser que em 1938 encontraram perto de Bagdá, no Iraque, potes de argila de 2000 anos atrás, que contam uma história totalmente diferente? Esses objetos, que ficaram conhecidos como as baterias de Bagdá, definitivamente não eram vasos de flores. Dentro de cada pote de argila, havia um cilindro de cobre, e dentro do cobre, uma barra de ferro corroída por ácido. Isso te lembra alguma coisa? É exatamente a estrutura física e química de uma pilha moderna. Cientistas e engenheiros, curiosos com a descoberta, fizeram réplicas exatas desses vasos. Eles colocaram suco de uva ou vinagre dentro como eletrólito. E a coisa gerou eletricidade. Cerca de meio volt. Pode parecer pouco, mas se você ligar várias em série, a voltagem aumenta. Mas a grande pergunta que ninguém consegue responder é: para que raios povos antigos precisavam de eletricidade? Eles não tinham lâmpadas, não tinham celulares. A teoria mais aceita pelos arqueólogos é que eles usavam isso por um processo chamado galvanoplastia. Menos usavam a corrente elétrica para folhear estátuas de prata com uma camada fina de ouro. Mas existem teorias mais ousadas. Alguns pesquisadores sugerem que essas baterias eram usadas em templos religiosos. Imagina você, um fiel na antiga Babilônia, tocando em uma estátua de um deus e levando um choque. Você acreditaria na hora que aquilo era magia ou poder divino? Tecnologia ou truque? Talvez nunca saberemos. Agora, prepare-se para o pai de todos os mistérios. O objeto que fez os cientistas reescreverem os livros de história da tecnologia. Em 1901, mergulhadores acharam os restos de um navio romano naufragado na ilha de Anticítera, na Grécia. No meio de estátuas de mármore e moedas de ouro, acharam um pedaço de bronze calcificado, verde feio. Ninguém deu bola para ele por quase 50 anos. Parecia lixo. Até que a tecnologia avançou e decidiram passar um raio-x naquele pedaço de metal. O que tinha dentro chocou o mundo. Engrenagens,
rodas dentadas milimétricas, sobrepostas de um jeito extremamente complexo, algo que só veríamos novamente nos relógios suíços do século XIX. Só que esse objeto foi construído pelos gregos, mais de 100 anos antes de Cristo. Isso é o mecanismo de Anticítera. Ele é considerado o primeiro computador analógico da história. Ele não servia para escrever textos, ele servia para calcular o cosmos, girando uma manivela lateral. O mecanismo previa eclipses solares e lunares com precisão de minutos. Mostrava a posição exata dos planetas conhecidos na época e até calculava as datas das próximas Olimpíadas. Era um GPS do céu. A precisão das engrenagens é tão absurda que levanta uma questão assustadora. Para construir algo assim, você precisa de séculos de evolução tecnológica antes. Você não acorda um dia e inventa isso do nada. Mas não encontramos nada parecido feito antes dele. E nada parecido foi feito pelos próximos 1000 anos depois que esse navio afundou. É como se a humanidade tivesse atingido um pico de tecnologia e depois esquecido tudo. Quantas outras máquinas como essa existiram e foram derretidas para virar espadas ou canhões ao longo da história? O martelo de London, as baterias de Bagdá e o mecanismo de Anticítera, eles são provas de que o nosso passado é muito mais misterioso do que a gente imagina. Mas e você? Qual a sua teoria? Será que civilizações antigas eram mais avançadas que a gente? Ou será que estamos interpretando tudo errado? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu leio e dou coração nos melhores. Se você curtiu esse vídeo, se inscreve no Mistérios Reais agora e ativa o sininho, porque no próximo vídeo eu vou falar sobre construções gigantescas que ninguém sabe como foram levantadas. Até a próxima!